Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui hoje para falar aqui a família como embaixadora do Reino. Convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 33. Vamos orar ao nosso Deus? Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela sua oportunidade que temos de estarmos a tua palavra juntos e aprender mais do teu amor e teu cuidado para conosco. Essas bênçãos eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 6, o verso 33. Mateus capítulo 6. Porque deixa eu ver mais, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que possamos todos os dias colocar primeiro Deus como prioridade em nossa vida e em nossa família. O Horácio é um filósofo grego antigo. Ele diz o seguinte: o dinheiro será sempre escravo ou patrão. Ou ele vai mandar em você, ou ele vai lhe servir como escravo. Isso é o fato, certo? Pergunta é, qual é o papel do dinheiro em sua casa, em sua família? Como alcançar o objetivo da mordomia fiel na família? Como alcançar esse objetivo? Nós temos algumas dicas. Primeiro dela, agir como mordomo de Deus. O reino de Deus deve vir primeiro. Ele é o rei e nós somos súditos. E como súditos, devemos servir ao Senhor. Todos na família são mordomos no sentido de administradores. Biblicamente, o ser humano não é dono de nada. Ele é apenas mordomo e cuidador. Quem é o verdadeiro dono de tudo é o nosso Deus. Como diz Salmo 24, verso 1. Diz que tudo pertence ao Senhor. Ele deve vir primeiro em nossa vida e em todos os momentos. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em todos os momentos da nossa vida. Um outro texto está lá em Salmo, capítulo 37, verso 16, diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Né? Existe um ditado que diz o seguinte: é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Basicamente, esse salmo, né, esse versículo aqui, está dizendo basicamente isso. Sem Deus, o dinheiro não valerá nada no dia do juízo, né? Aliás, sem Deus, o dinheiro não valerá nada no dia do juízo. Mas aqueles que ganham os recursos e que não são fiéis a Deus, que não usam o propósito de Deus, é como se colocar um saco furado. Ou seja, não tem valor nenhum. Um outro, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, né? O que se espera do despenseiro individual ou como família é que esse seja encontrado, né? Encontrado fiel. Quem coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Então, eu como você, como mordomo do Senhor, devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida em todos os momentos. Entender a abrangência da mordomia e o reino. E todos somos mordomos ou guardiões das coisas do rei. Na casa de Deus, que é o mundo, com tudo que nele há. A família deve ensinar a responsabilidade e princípio das gestões de uma vida em geral. Ou seja, nós como pais e mães devemos ensinar aos nossos filhos essas questões financeiras também. Aprender a lidar com dinheiro desde cedo. Quanto mais cedo aprende a se lidar com dinheiro, menos perrengue na vida a pessoa irá passar. A família deve ensinar a responsabilidade e princípio de gestões na vida geral. No fim, todos serão julgados de acordo com a forma como administraram, ou seja, a mordomia, as coisas do reino de Deus, que abrange tudo. Às vezes, quando se fala de mordomia, as pessoas têm aquela noção de que mordomia é apenas em relacionamento com o dinheiro, mas a mordomia envolve todos os aspectos da vida e do ser humano. Devemos oferecer uma oferta sagrada. Oferecer uma oferta sagrada. O reino de Deus, além de ser o primeiro e abrange tudo, ela é justa. Buscar a justiça de Deus é buscar a Cristo, que é a nossa justiça, e fazer entrega a Ele do que somos e do que temos. Ou seja, a justiça nada mais é do que uma pessoa, e a pessoa de Cristo Jesus. Se
Se eu quero ver uma vida justa, eu preciso buscar a pessoa de Jesus, certo? Na Bíblia, a oferta para a obra do Evangelho é descrita como uma palavra grega que significa sacrifício agradável. Ou seja, a oferta é um sacrifício que a pessoa deve fazer para poder fazer essa oferta. No dicionário do grego do Novo Testamento, o sacrifício significa também holocausto, um sacrifício total. A pergunta é, quando você devolve sua oferta, você tem feito um sacrifício ou você tem dado aquilo que lhe sobra? Né? Quando a família santifica uma parte e reconhece a Deus como um dono de tudo, a parte que é doada para a obra de Deus é santa. E as que fica é sagrada também. Tudo pertence ao Senhor. E nós é dado em Cristo Jesus a nossa justiça. Sabe, tanto os 10% ou 20% pertence a Deus, quanto os 80% ou 90% fica conosco. Tudo de fato pertence a Deus. E nós teremos que prestar conta a Deus não só do dízimo e das ofertas, mesmo, Desejar todas as nações, página 467 diz o seguinte: mesmo esta vida terrestre, devemos a morte de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão, reflete-se em toda a fonte de água. Tudo ensinou Cristo a indicar os emblemas do seu grande sacrifício. Então, Cristo representa a oferta. A entrega coloca o reino de Deus em primeiro lugar, em tudo. Né? Em tudo. A nossa entrega do que temos é sagrada, porque representa Cristo. A oferta representa Cristo. A pergunta é, para Deus foi um sacrifício entregar Jesus. Para você tem sido um sacrifício também devolver sua oferta? Que possamos pensar no dia de hoje. Que possamos ter consciência, temos consciência real, de que a mordomia é um dever cristão, de administrar a vida conforme a direção divina. Será que nós temos essa dimensão? Estamos de fato colocando Deus em primeiro lugar e consagrando a nossa família ao Senhor? Estamos nós cumprindo, fazendo a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida? E às vezes eu me pergunto, será que eu estou seguindo os mandamentos de Deus? Estou eu vivendo de acordo com a vontade de Deus em todo o momento da minha vida? Sabe, a gente precisa aprender muito do cedo a de fato valorizar Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Seja lá o que acontece, precisamos ter essa noção clara de que servimos a um Deus de amor, certo? E como servo desse Deus de amor, devemos ser fiel àquilo que Ele já nos deu. Deus ele não está pedindo algo que Ele nos deu, né? Ele não pede algo que anteriormente Ele não nos deu. Ele pede exatamente aquilo que Ele já nos deu, certo? E eu e você, a minha casa, a minha família, possa ser mordomos fiéis do Senhor. Agora eu vou passar aqui para um próximo assunto. O próximo tema, são 2 temas de hoje, e amanhã, segunda-feira, à noite, nós vamos abordar um outro tema ali na igreja central, né? Então, desde já, convido você a estar conosco a partir das 8 horas da noite. Começa ali a transmissão, certo? Vai ser um culto direto lá. O tema agora é a família que honra a Deus. Família que honra a Deus. Nosso texto está em Provérbios capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Devemos honrar ao Senhor com tudo que Ele tem nos dado. E não é uma honra qualquer, mas que Ele tenha a primazia em nossa vida. Diz aqui, honrar a Deus é abrangente, envolve tudo o que temos e somos.
envolve tudo o que temos e somos. Tudo é de Deus. Nosso corpo, né? E vida foram consagrados a Ele e devemos honrá-lo. Que temos e somos. Não fazemos isso, pode ser fatal. E precisamos refletir se estamos desonrando a Deus em nossas coisas e busca, e devemos ali buscar corrigir pela sua graça. Pergunta é, a minha vida, será que a minha vida está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida? Será que tem eu andado nos caminhos do Senhor como de fato Deus deseja que eu ande? Esses são pensamentos que devem sempre estar na nossa mente. Ao fazermos uma coisa, devemos pensar, estou eu honrando o meu Criador com as minhas ações? Que possamos pensar isso no dia de hoje, como família, que possamos de fato honrar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar é honrar a Deus com as premissas, ou seja, o primeiro lugar. Quando você recebe o seu salário, ou recebe algum lucro, algum dinheiro por alguma situação que você tem tirado primeiramente o de Deus, ou você tem deixado Deus por último, se sobrar. Um outro ponto, o amor a Deus é o primeiro e grande mandamento, e amar o próximo é o segundo. Então, se eu amo a Deus com toda a minha força, todo o meu ser, lógico que eu vou colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Mas a pergunta é, tendo nós amado a Deus de fato? Nossas ações mostram isso. E a pergunta é, o que as suas ações têm dito sobre a tua crença em Deus? Que um outro texto, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 102, diz o seguinte: quando os filhos colocam a Deus em primeiro lugar e decidem que a sua casa não seja, aliás, que sua casa não mais será desonrada através de dívida, Deus o abençoa. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida que não tenha dívida. A pergunta é, tem você dívida? E eu, sinceramente, vou falar para você que eu tenho algumas dívidas. Mas eu trabalhei, desde que eu li o livro, com o intitulado Embaixador do Rei, muita coisa mudou na minha mente e coração. E eu não quero mais viver uma vida em dívida. Quero comprar tudo à vista. Cuidado da família, né? Cuidando da família. Deus honra a Deus com a fazenda é também usar os recursos que recebemos de Deus para proteger nosso lar. Quando nós investimos em algo que vai proteger nosso lar, estamos honrando a Deus. Honrar a Deus é cuidando da família, porque são os próximos, mais próximos, por laço de sangue, por proximidade física e por afeto. As pessoas mais próximas que temos de nós são as pessoas da nossa casa. Agora tem nós, honrado e glorificado o nome de Deus, com os membros da nossa família. Assim, o próximo age por amor. E a missão de ajudar é o primeiro com a família, com amor, porque quem não o faz é pior do que o descrente. Você deixar de cuidar da nossa casa é pior do que o descrente. Então, que eu e você possamos cuidar da nossa casa, da nossa família, todos os dias. Outras aqui dizia, a família que honra a Deus luta pela sua manutenção regular e faz controle de suas finanças, porque sabe que sua falha pode trazer consequências ruins e fazer seus queridos sofrer. Por isso, um bom mordomo, seja pai, mãe ou filhos, na família trabalha, se aperfeiçoa, planeja e organiza. Tem orçamento, economia e é diferente, pois tem consciência de suas responsabilidades, como servo de Deus, cidadão, profissional e membro da família. Ou seja, é alguém que busca viver dentro daquilo que ganha, é alguém que honra a Deus, é aquele que vive dentro de um orçamento. Amanhã a gente vai falar sobre essa questão do orçamento, certo? Conhecendo, né, sabedoria sobre orçamento. Parece que é assim, eu também não lembro agora. Exato. Mas vai falar sobre orçamento. Que eu e você possamos aprender a fazer orçamento e viver dentro do orçamento, certo? Viver dentro daquilo que de fato temos para honrar e glorificar o nome de Deus. No cuidado dos pobres. Provérbio capítulo 29, verso 7 diz assim, o justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento.
O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado o honra. Ou seja, quando eu não ajudo aqueles que precisam, tenho condições de ajudar, eu estou desonrando o nome de Deus, certo? Que você pode pensar nisso no dia de hoje. Deus cuida dos pobres. No Antigo Testamento, ali, por exemplo, em Deuteronômio 24, 19 a 22, e Levítico 19, verso 9 a 10, vai falar da lei da espiga. Ou seja, tinha que colher as espigas, mas aqueles que ficassem para trás ele não deveria voltar para apanhar. Havia também a lei de alimentar-se, a plantar, né, na plantação de outro, né? Alguém podia passar e entrar numa roça da outra pessoa, pegar a espiga de milho, por exemplo, e comer, e não estaria pecando, certo? Porque fazia parte ali da lei, está em Deuteronômio 23. Deus cuida dos pobres. Outra providência divina foi o segundo dízimo, requerendo da família, né? O dízimo em que reunia toda a família, os vizinhos ali, para comerem junto. Outro cuidado era o ano sabático e de jubileu, certo? Alguém que era tido, por exemplo, como escravo, ele não era escravo para todo tempo. Haveria o ano sabático, ou seja, no 7º mês, ele deixaria de ser escravo e voltaria a ser sua vida normal. Ou seja, era jubilação. Benefício social, página 332, seguinte, verei que a nossa obra não é apenas pregar, mas vemos a humanidade sofredora no mundo. Devemos ajudá-la em suas necessidades temporais. Assim seremos instrumento nas mãos de Deus. Pergunta é, tem eu e você sido instrumento nas mãos de Deus? Diz aqui, o que podemos fazer hoje? O que você pode fazer hoje para cumprir a missão, para ajudar a Deus? No livro Fundamento do Lar Cristão, página 59, diz o seguinte: o dinheiro é de grande valor, se for corretamente usado. Pode fazer bem na salvação das pessoas e bênção a outros que são mais pobres do que nós. O dinheiro, ele é uma bênção quando ele bem aplicado, bem usado. Aqueles que pobres e sofredores são aqueles que precisam de nós para alcançar a independência ou superar uma fase difícil na vida. Assim, prefira ações que alivia e sempre que possível independa o indivíduo de sua justa assistencialista regular. Ou seja, devemos ter um plano que possa, da nossa renda, poder ajudar aqueles que necessitam. O cuidado com os pobres não substitui a parte de Deus. Nós devemos ajudar aqueles que necessitam, mas não devemos negligenciar nosso trabalho, nosso compromisso com Deus, vamos dizer assim. Não é porque eu estou devolvendo dízimo que eu não vou devolver a oferta. Não é bem assim. E vamos refletir em algumas perguntas. Primeiro é, temos colocado Deus realmente em primeiro lugar em tudo, inclusive no dízimo, nas ofertas? Tem você separado primeiramente a Deus, depois que você tira ali o seu salário? 2. Temos lembrado dos pobres em nossos planos financeiros? Será que dentro do nosso orçamento familiar tem algum valor, alguma porcentagem que você usa para dar para os pobres? Nossa família está bem assistida financeira, socialmente e espiritualmente? Será que de fato a nossa família está de acordo à vontade de Deus? Se não, o que está faltando? E o que poderia ser feito de imediato para atender às suas necessidades, né? O que precisa fazer para que de fato possamos estar vivendo de acordo com aquilo que recebemos, né? Que recebemos. Tem eu e você vivido de acordo à vontade de Deus para a nossa vida? Às vezes eu me preocupo muito, eu fico preocupado às vezes com algumas situações e eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado a Deus para que eu viva uma vida de acordo à vontade dele para minha vida. Porque muitas vezes eu não tenho vivido essa vontade dele para minha vida, certo? Por exemplo, Deus diz que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém. E hoje não estou super endividado, mas eu estou endividado. Mas eu estou trabalhando. Trabalhando e, se Deus quiser, até o mês de junho do ano que vem, eu não vou estar mais devendo ninguém. E até para comprar comida vai ser tudo no débito, né? Esse é meu sonho.
ficar livre das dívidas. Eu não sei se esse também é seu sonho, eu não sei se você está endividado, mas se você está passando um momento difícil, entenda uma coisa, Deus quer que você saia disso e Ele vai te ajudar nessa caminhada. Mas você precisa se planejar, precisa fazer o seu orçamento. E amanhã, à noite, na Igreja Central, que será transmitida ao vivo pelo PG Espaço Esperança, nós vamos falar sobre o tema de amanhã o conhecimento para o orçamento. Temos nós ter o conhecimento, temos nós buscar fazer ali a vontade de Deus. Tem nós feito um orçamento familiar para que de fato possamos viver dentro daquilo que recebemos, ou temos muitas vezes como se diz, vivido uma vida que não faz parte da nossa realidade, né? Que não faz parte da nossa situação. Então, que eu e você possamos ter esse cuidado de buscar viver dentro daquilo que de fato Deus tem me abençoado, que Deus tem me dado, tá bom? Então, meu desejo, meu coração é que Deus continue abençoando você, abençoe sua família, tá bom? Vamos orar nesse momento? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelas essas pessoas que nos acompanham até aqui, cada pessoa que assistiu, aqueles que vão assistir depois, mas que seu Santo Espírito fale em seus corações e que eles se sentam cada dia motivados a continuar aprendendo de Ti. Muito obrigado, nós te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado de coração por ter ficado conosco nesse momento. Eu espero em Deus que você seja ricamente abençoado e que tudo dê certo na sua vida.